E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas, se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Olá, damas e cavalheiros, dando prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia, professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar a sua contribuição através da chave Pix, está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você também pode utilizar o código QR, qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia, aula de número 19, está aparecendo aí na sua tela agora, aula de número 19, a segunda parte dessa aula. Se você perdeu a primeira parte da aula 19, não tem problema, dê uma pausa nesse vídeo, volta lá no vídeo anterior e você já vai começar a estudar o tema da aula 19, está aparecendo na sua tela, o segundo ciclo da borracha. Tudo bem? Então, agora a gente vai dar prosseguimento. Estamos na parte 2 da aula 19. O tema é o segundo ciclo da borracha, de 1942 até 1945. Então, damas e cavalheiros, vamos agora ao estudo dos chamados Acordos de Washington. Nós vimos na aula anterior que a causa para o segundo ciclo da borracha acontecer é o Japão invadiu os seringais da Malásia, interrompendo o fornecimento de borracha para os aliados, para a Inglaterra e para os Estados Unidos. O Brasil se tornou a única opção para suprir as indústrias bélicas norte-americanas e também da Inglaterra para o abastecimento de borracha. Para isto acontecer, para o Brasil garantir o fornecimento de matéria-prima para o esforço de guerra americano, nós temos então a assinatura de uma série de acordos. Pegue a sua canetinha marca-texto, pinte essa parte aí, 1942, no seu material, sublinhe essa parte porque ela é muito importante. Vamos a ela então. 1942, esta é a data. 1942 foram assinados os Acordos de Washington, uma série de acordos assinados entre Brasil e Estados Unidos em 1942, que ficaram conhecidos como os Acordos de Washington. Consideramos, então, que na história da Amazônia, pelos Acordos de Washington, nós temos, então, o segundo ciclo da borracha. Agora, vamos analisar as principais características dos Acordos de Washington. Primeiro ponto está aparecendo na sua tela. Os Acordos de Washington faziam parte da política de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro ponto que você deve compreender, os Acordos de Washington não estão relacionados especificamente à Amazônia. Eles fazem parte da história da Amazônia. Mas, além disso, os Acordos de Washington são mais amplos. Eles estão relacionados a toda a política internacional do Brasil, a política das relações exteriores do Brasil. Os Acordos de Washington faziam parte da política de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Esse é o primeiro ponto que você deve analisar sobre os Acordos de Washington. Segundo elemento, olha aí na sua tela. O Brasil, segundo os Acordos de Washington, deveria garantir o fornecimento de matéria-prima para a indústria bélica americana. Isto é um ponto importantíssimo sobre os Acordos de Washington. Ficava estabelecido que o Brasil deveria garantir o fornecimento de todo e qualquer tipo de matéria-prima para a indústria bélica, para o esforço de guerra
dos Estados Unidos. Ponto importante, é exclusivamente para os Estados Unidos. Borracha, café, cacau, minério de ferro, areias monazíticas, todo e qualquer tipo de matéria-prima que o Brasil produzia deveria ser fornecido para a indústria bélica exclusivamente dos Estados Unidos. Isso é um ponto importante dos acordos de Washington. Em contrapartida, olha o último item. Em contrapartida, os Estados Unidos se comprometeram em financiar a construção de uma usina siderúrgica no Brasil, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Então, em todo caso, a síntese que podemos fazer sobre os acordos de Washington é que o Brasil forneceu matéria-prima para o esforço de guerra americano. Em troca da matéria-prima, os Estados Unidos financiaram a construção de uma usina siderúrgica, um sonho do governo Vargas, para impulsionar a industrialização do Brasil. Tudo bem? Agora, especificamente para a Amazônia, dado que o Brasil se comprometeu em fornecer matéria-prima para o esforço de guerra americano, uma dessas matérias-primas era a borracha. Então, derivado dos acordos de Washington, o governo brasileiro, para cumprir os acordos de Washington, na Amazônia, criou um programa especificamente para a economia da borracha. Está aparecendo aí para você na sua tela a Batalha da Borracha. Atenção a ela agora. Isso é um dos temas mais famosos, mais relevantes da história da Amazônia. A Batalha da Borracha. Vamos a ela então. Está aparecendo para você o conceito. Olha a definição. O que foi a Batalha da Borracha? Acompanhe comigo. A Batalha da Borracha foi o programa criado pelo governo Vargas. Primeiro ponto que você deve já aprender. Quem criou a Batalha da Borracha foi o governo do presidente Getúlio Vargas, para dar cumprimento aos acordos de Washington. Lembra, os acordos de Washington estabeleceram que o Brasil deveria fornecer matéria-prima para os Estados Unidos, dentre ela a borracha. Então, para cumprir os acordos de Washington, o governo Vargas criou para a Amazônia a Batalha da Borracha. Avançando ainda na definição, continue acompanhando comigo. Foi criado pelo governo Vargas para garantir o aumento da produção de borracha e o fornecimento para o esforço de guerra americano. Então, isso foi a Batalha da Borracha. Não foi uma guerra, não foi uma guerra declarada, ninguém invadiu a Amazônia, nada disso. A Batalha da Borracha foi o nome do programa do governo criado para a Amazônia. Um programa criado pelo governo Vargas para aumentar a produção de borracha. Este era o objetivo da Batalha da Borracha. Aumentar a produção de borracha na Amazônia e fornecer com exclusividade, atenção a isso também, fornecer com exclusividade para a indústria bélica, para o esforço de guerra dos Estados Unidos. Tudo bem? E para a Batalha da Borracha acontecer, agora leia o segundo item. Para viabilizar a Batalha da Borracha da Amazônia, foram criados vários órgãos. Esse é o ponto central para o estudo da Batalha da Borracha. As partes mais peculiares, os pormenores da Batalha da Borracha. Para viabilizar a Batalha da Borracha, o governo Vargas criou uma série de órgãos, e são esses órgãos que eu quero que você preste atenção agora. A finalidade desses órgãos para a consecução da Batalha da Borracha era financiar os seringais, recrutar trabalhadores, aumentar a produção de borracha, inúmeros órgãos criados pelo governo federal para viabilizar a Batalha da Borracha, e nós vamos estudar os principais órgãos da Batalha da Borracha a partir de agora. Estou apresentando para você um cartazinho da propaganda do governo Vargas para a Batalha da Borracha. Veja aí, mais borracha para a vitória. E então, 2 seringueiros extraindo látex da seringueira, fazendo aí um V de vitória. Isto era um cartaz da Batalha da Borracha, mais borracha para a vitória, lá nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, então, damas e cavalheiros, vamos aos principais órgãos criados pelo governo federal para realizar a Batalha da Borracha na Amazônia. Primeiro deles, está aparecendo aí na sua tela, olha lá o primeiro item.
o Banco da Borracha. Pegue a sua canetinha marca-texto, sublinhe isso aí no seu materialzinho, porque ele é muito, mas muito importante. A criação do Banco de Crédito da Borracha ou apenas o Banco da Borracha. Acompanhe comigo, então. O Banco da Borracha foi responsável por financiar a produção e a comercialização da borracha. Então, este era o objetivo do Banco da Borracha: financiar, abrir crédito para os donos dos seringais, reequiparem os seus seringais, comprarem novos equipamentos, abrirem novas estradas de seringa, para os donos dos seringais reestruturarem a produção de borracha. Essa era a finalidade do Banco da Borracha: financiar a produção e a comercialização da borracha. Tudo bem? Na Amazônia. O Banco da Borracha foi criado para substituir o antigo sistema de aviamento. Se você perdeu o que é o sistema de aviamento, dê uma pausa nesse vídeo, volte lá no estudo do primeiro ciclo da borracha, lá nos vídeos sobre o primeiro ciclo da borracha. Lá você vai encontrar o que era o sistema de aviamento. Depois você volta aqui. O Banco da Borracha foi criado para substituir o antigo sistema de comercialização da borracha, que era o sistema de aviamento lá do primeiro ciclo da borracha. Lembre-se do Banco da Borracha. Além do Banco da Borracha, agora vamos aos outros órgãos. Está aparecendo aí o segundo item. 3 órgãos, o governo federal criou 3 órgãos para realizar o abastecimento de suprimentos necessários à realização da Batalha da Borracha nos seringais. Então se ligue nesse mistério agora, cuidado para não confundir. O Banco da Borracha deveria financiar os donos dos seringais para fazer a comercialização da borracha. Mas além do banco, outros órgãos foram criados para abastecer a Amazônia, trazer mercadorias para a Amazônia para a realização da Batalha da Borracha. Os nomes desses órgãos estão aparecendo na sua tela. Foi criado o Rubber Corporation, uma empresa, uma agência dos Estados Unidos, uma agência norte-americana. A Rubber Corporation cuidava do envio de mercadorias para a Amazônia. Espingardas, chapéu de palha, chinelos, fumo, tudo necessário para os seringueiros na Amazônia. Então, Rubber Corporation, uma agência dos Estados Unidos que cuidava de enviar mercadorias para a Amazônia. Além da Rubber Corporation, foi criado o SAVA, uma sigla que está aparecendo o significado aí para você. O SAVA era o Serviço de Abastecimento do Vale Amazônico. O SAVA era como se fossem os grandes armazéns que ficavam em Manaus e em Belém. Então, o SAVA cuidava da distribuição de mercadorias para os donos dos seringais. Eram como se fossem os grandes armazéns. Era o Serviço de Abastecimento do Vale Amazônico. E foi criado também o Serviço de Navegação e de Administração dos Portos do Pará. O Serviço de Navegação e Administração, SNAPP, era o responsável, então, para fazer todo o deslocamento, toda a logística de deslocamento no interior da Amazônia. Lembre-se, os caminhos da Amazônia são os rios. E, portanto, foi criado um órgão específico para administrar todo o serviço de navegação, toda a logística de navegação no interior da Amazônia. Tá bom? Além disso, também o governo federal criou um serviço especializado de saúde pública. Está aparecendo para você na sua tela. Foi criado o SESP, o Serviço Especializado de Saúde Pública. Era o órgão responsável pelo Programa de Saneamento Básico e Assistência Médica aos trabalhadores, aos seringueiros na Amazônia. O SESP cuidava especialmente da malária, que era o maior de todos os problemas da Amazônia. Então, o SESP cuidava exatamente dessa assistência médica e também do Programa de Saneamento Básico nas principais cidades da Amazônia. Além disso, também com estímulo do governo federal, também por causa da Batalha da Borracha, olha aí o último item, foram criadas colônias agrícolas no Amazonas e do Pará.
Lembre-se que a Amazônia era uma economia essencialmente extrativista e haviam crises frequentes de desabastecimento de comida na Amazônia. Faltava comida na Amazônia, porque era uma economia essencialmente extrativista. Então, para tentar resolver esses problemas de abastecimento de alimentos na Amazônia, o governo federal criou colônias agrícolas no Amazonas e no Pará, para fazer o abastecimento de gêneros alimentícios e reduzir as tensões sociais em outras regiões do Brasil. Então, trazia imigrantes de outras regiões do Brasil para ocupar essas colônias agrícolas. Foram criadas colônias agrícolas onde hoje é Roraima, mas naquela época Roraima pertencia ao Amazonas. Foram criadas colônias agrícolas onde hoje é Rondônia, mas naquela época Rondônia não existia. Foi criada a colônia agrícola também no Pará, no Acre. Então foram criadas várias colônias agrícolas na tentativa de minimizar as crises de abastecimento na Amazônia. O importante de tudo isso que você acabou de aprender sobre a Batalha da Borracha é fazer uma síntese. A Batalha da Borracha, atenção a isso agora, a Batalha da Borracha foi um grande esforço do governo federal, com a criação de vários órgãos para aumentar a produção de borracha e fornecer para a indústria bélica dos Estados Unidos. Se você compreendeu desta maneira os vários órgãos criados pelo governo federal, o Banco da Borracha, o SAVA, o CESP, a navegação nos rios da Amazônia, várias instituições para tentar fazer um grande esforço de aumentar a produção de borracha e fornecer para as indústrias bélicas norte-americanas. Esse grande esforço, então, ficou conhecido como a Batalha da Borracha na Amazônia. Tudo bem, meus amigos? Damas e cavalheiros, chegamos ao final da nossa segunda aula sobre o segundo ciclo da borracha. Muito obrigado pela sua atenção e, se você puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix, está aparecendo na sua tela, o e-mail jorel@gmail.com, e você também pode utilizar o código QR que está aparecendo na sua tela. Se você não puder fazer uma contribuição financeira, não tem problema. Deixe o seu like, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e assim você também estará fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, pessoal!